Oi, como estão vocês? Resolvi mudar de cenário e tô aqui nesse cantinho que eu tanto amo para falar de um tema, gente. Será que é polêmico? Não sei, mas que me deu vontade de vir falar porque nesses últimos tempos uma amiga veio me abordar me perguntando como é que eu tinha feito. Peraí, deixa eu tirar esse cabelo aqui. Como é que eu tinha feito para me separar? E aí eu achei importante trazer isso aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que envolve, né, o processo de separação. E eu vou contar um pouco, trazendo questões que eu acho que são importantes que a gente converse, tá? E depois quero muito saber o que vocês pensam também. Ela veio me perguntar como é que eu tinha feito, e aí eu falei pra ela, cara, esse é um processo muito particular, né? É muito individual, é você dentro da sua realidade, mas eu entendo a necessidade da gente se inspirar, da gente escutar outras mulheres. E aí, gente, eu tava conversando com ela, falando que quando eu decidi me separar, eu morava em Serra Grande. Eu tô separada há 1 ano e meio, acho que quase 2 anos. Hoje eu moro em Lauro de Freitas, Bahia. E quando eu decidi, eu tomei um susto, assim, porque eu vivia uma vida aparentemente feliz, né? Eu morava numa casa, eu tinha, enfim, morava em frente à praia, tinha uma qualidade de vida boa. Os meus filhos estavam em projetos escolares razoáveis, mas um pouco daquilo que eu tinha pensado, né? Mais em contato com a natureza, com um parceiro muito legal. Só que eu queria mais. E essa necessidade de querer mais era algo que eu não queria assumir para mim mesma. Eu ficava me dizendo que estava bom, entende? Que talvez eu tivesse, não estava me contentando com o que eu, não estava valorizando o que eu tinha construído, entende? Só que no processo de terapia, eu comecei a perceber o quanto eu estava com essa necessidade de me ver de uma forma diferente. Não estava mais feliz com aquele formato, né, de família. E aí, quando eu comecei a me dar conta de que talvez fosse esse o passo, foi muito difícil me desvincular do que eu tinha sonhado, né? Dos planos que eu tinha feito com o meu núcleo familiar, né? Com meu ex-marido, Jimmy, e os meus 2 filhos, né? Todos os planos que a gente tinha feito para a vida, os planos que eu tinha feito, ninguém casa para separar, né? Então, como seria a nossa vida juntos, sem as crianças? A gente falava sobre isso. E aí, quando eu me deparei com essa informação na terapia, que foi eu que cheguei a essa conclusão, foi muito chocante para mim, assim, eu, enfim, né, passei por um processo de tipo, tá, então e agora? Vamos elaborar isso. E eu resolvi falar para ele, né, depois de algum tempo trabalhado isso na terapia, eu trouxe isso para ele. E eu me lembro que, quando eu tomei essa decisão, eu falei, ele, né, teve aquele impacto e tal, a gente, enfim, a gente tem um carinho, um amor muito grande um pelo outro. Eu tive essa certeza com o processo de separação, porque eu também acho que eu tinha medo disso, de qual seria a reação dele. Enfim, me preocupava também com ele. É uma loucura, né? A gente fica querendo cuidar de todo mundo. E vou dizer pra vocês, assim, bancar o desejo de tipo, não, é isso que eu quero, mesmo que possa ser que eu me arrependa. Entende, assim? Eu tinha uma sensação de que eu não podia me arrepender disso, né? Um casamento. Como assim, vou me separar e... Cara, mas a vida ela é uma só, gente. Entende? Vou me separar e se tiver que um dia retomar, que aconteça ou não, vamos seguir a nossa vida. Tinha uma coisa muito no meu processo de 880, entende? Isso me impedia de caminhar por outras nuances, assim, né? Não é só branco e preto, tem cinza, sabe?
Então eu fui flexibilizando essas couraças, como fala o Alexander Lowen, né, da bioenergética. Eu fui flexibilizando esse corpo, olhando para essas defesas, para esses medos, porque a separação, ela aciona um processo muito grande de abandono, né? Então é muito no inconsciente, é uma reedição que a gente precisa ter e olhar para as nossas perdas, para esse lugar, muitas vezes, estrutural do abandono. Eu tive que acessar esse lugar profundamente, assim, né? Do medo de ficar sozinha, de ficar apavorada, de tipo, meu Deus. E isso eu elaborei antes de trazer, né, para ele, porque eu estava ali trabalhando todas as minhas questões da minha estrutura e percebendo esse medo e que medo é esse, até que eu falei, putz, não, é isso, eu preciso dar esse passo. Então, porque tem um processo que é nosso, né, é isso também, né, eu vejo também que nas relações, a gente às vezes deposita em uma única pessoa toda a nossa vida. Então, o marido, o namorado, ele é companheiro, ele é amigo, ele é... A Regina Navarro Lins, uma psicanalista que eu amo, ela fala que casamento não é confessionário, entende? Então eu não ficava ali partilhando as minhas dores do que eu estava trabalhando na terapia, porque nem eu estava conseguindo me entender e também não queria partilhar isso com ele. Isso era um processo meu. Esse foi um outro processo que eu achava que eu tinha que dividir logo. E não, eu tive que me compreender para depois poder partilhar isso, né? Até que eu cheguei nesse momento e trouxe, e ele, enfim, né, se surpreendeu, mas compreendeu. E aí a gente sentou como dois adultos, na época a gente morava em Serra Grande, então o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se estruturar? E eu propus a ele que ele fosse para o Rio de Janeiro, porque é onde ele nasceu, e eu iria para Salvador. E ele falou, não, eu não fico longe dos meus filhos, porque ele é um pai realmente presente, e nem de você, que eu tenho muito carinho também e não quero ficar longe. É óbvio que comigo é diferente, né? Mas as crianças, ele não se imaginava sendo aquele pai que fica um ano longe, volta, e cada um entende da sua logística, né? Sem deixar de perceber que os homens, eles tendem a viver a vida deles com muito mais facilidade e facilitar essa dinâmica, no sentido de tipo, eu vou, fico, sofro com isso, mas tá ok, né? Mas não foi o caso dele, e aí a gente foi elaborar como é que a gente estruturalmente iria fazer essa mudança. E eu, particularmente, gente, eu fui estudar. Foi muito louco, porque quando essa minha amiga veio falar comigo, eu falei pra ela, eu fui me informar, eu fui buscar mulheres que me inspirassem, que me trouxessem, que tivessem feito esse movimento na vida delas, para que eu pudesse me inspirar, né? Uma das inspirações que eu tive muito foi a Glennon Doyle. Eu já falei dela aqui. Eu vou colocar depois o livro dela lá na nossa comunidade do WhatsApp. Se você não estiver na comunidade, entra aqui no link depois, que tá aqui no Spotify ou no YouTube, de onde você estiver vendo. E o livro dela, ele me tocou profundamente, assim. Ela fala, em dado momento no livro, que ela queria que os filhos dela vissem ela se salvando. E que a responsabilidade que ela tinha sobre aquelas crianças era tão grande que ela preferia a separação. Pela responsabilidade, entende? E isso me faz refletir algo que eu percebo muito desde que eu me separei, e também na minha clínica, é o quanto a gente associa a separação a uma desestrutura da família, né? A família estruturada, ela não se separa. A família está desestruturada por causa da separação, entende? E a gente precisa colocar isso por terra, gente. Porque, na verdade, a saúde emocional de uma família, dessas crianças, né, que é o que a gente preza muito e se preocupa, não está na estrutura. Está de como as funções são exercidas. Né? A função materna, a função paterna, levando em consideração que a função materna e a função paterna, ela não tem nenhuma relação com o gênero, que é uma grande questão da nossa sociedade. A gente vê aí casais homoafetivos, como é que faz? E diante desse fato, do fato da gente colocar o gênero como condição, as mulheres estão sobrecarregadas. Elas que exercem a função materna, paterna e tudo que for necessário. E aí como é que se separa? Como é que olha para o próprio desejo? Como é que se percebe ali diante
desse lugar, dessa compulsão por cuidar de todo mundo. E muitas vezes pela necessidade também de ser cuidada, né? Um lugar onde a gente termina se prendendo para ter alguém. Que também tem esse outro lado. Esse lugar da gente ficar precisando, se sobrecarregando, cuidando de todo mundo. E também esse lugar de sermos escolhidas, de sermos cuidadas. Entende? Essa estrutura patriarcal, ela traz muito esse formato, né? Então, nós ficamos em prateleiras e somos escolhidas. E quando a gente é escolhida, nossa senhora, né, gente? Pelo amor de Deus. Como é que eu fui escolhida por um cara tão legal? O meu ex-marido, então, que é um homem branco, bonito, médico, bem-sucedido. Como assim você vai se separar, bonita? Eu escutei isso de algumas pessoas, ainda escutei. Você vai completar 50 anos. Sério? E aí é muito doido, né? Porque a Virginia Woolf, ela fala, eu não sei se é um texto dela, se foi algum livro que eu li, em que ela fala de um anjo que ficava na casa dela quando ela escrevia e falava algo do tipo, Virginia, mulheres, como é que era, gente? Mulheres que querem tomar esse tipo de atitude, eu tô só tentando trazer um pouco, sem ser o que realmente foi dito, né? Que querem fazer o que desejam, não tem esse tipo de comportamento. Coisas assim. E aí eu acho que eu escutava isso, sabe? Oh, Jana, você tá inventando, querida? Você vai completar 50 anos, meu amor. Como assim? Você tá casada com um cara tão legal? Reinventa essa relação. Dá um jeito nisso aqui. Sabe? Então, eu acho que nós não temos nem repertório e muitas vezes nem condição de bancar uma separação, porque a gente é muito estruturada para ficar dentro desse modelo, entende? Para ficar mesmo, não dá mais do que isso não, gata. Se contenta com um pouquinho. Aliás, isso é muito para você, entende? Sem a gente poder conferir, checar como é que onde a gente quer estar, quais são os nossos desejos. A Regina Navarro Lins, ela fala algo que eu acho muito interessante, que ela fala que é um luxo a gente desenvolver a capacidade de estarmos só, para que a gente possa se relacionar com o outro. Então eu comecei a acessar esse tipo de conteúdo, entende? Tipo, como que é ficar sozinha? Por que eu tô com esse medo todo? Aí fui acolher a minha criança e venho num processo de luto ainda, gente. Esse dia eu tava no carro, indo para Salvador, escutei uma música da época que a gente tinha se separado e depois a gente voltou, há muitos anos atrás. Eu caí num choro, tipo, sabe? E eu sei que é por nós, é esse choro do tipo, desse lugar não deu certo, né? Que querem incutir na gente, porque deu muito certo. Deu tão certo que a gente conseguiu e a gente vem construindo uma separação muito afetuosa. Que foi ali, inclusive, que eu entendi o quanto eu tinha me encontrado com um cara legal, porque eu acho que a gente também conhece muito quem está ao nosso lado quando a gente se separa. E, infelizmente, o que a gente tem de estatística, de dados, é uma coisa absurda, como os homens se tornam violentos por posse, por ciúme, pensões, assim, que nem se discute, né? As mulheres têm direito a, sei lá, eu já escutei casos da pensão ser específica para criança, se tiver um dinheiro para a mulher fazer o cabelo, aí já não pode mais. Eu me lembro que eu conheci uma mulher que ela me contou uma vez que ela se separou do ex-marido e que ela precisou comprar coisas de papelaria, ele queria a nota da papelaria com todas tudo que foi gasto ali, coisa por coisa, porque não podia passar. E eu fico pensando, quem está cuidando dessas crianças? Entende? O que é isso, gente? Que loucura é essa, né? Então, eu comecei a estudar, sabe? A me informar. Eu me lembro que eu li esse livro da Glennon Doyle, eu li também uma biografia da Jane Fonda, que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Essa biografia dela. Essa aqui. Eu amo biografia. E nessa biografia ela conta dos processos de separações dela, e ela fala desse lugar ela tem uma fala em que ela diz que ela não estava preocupada em salvar o casamento, mas sim em se salvar.
em renascer em vida. Esse foi um processo que eu também vivi, porque em um dado momento, quando eu percebi que eu realmente queria me separar, eu fiquei pensando, será que eu não podia tentar, não é, salvar, mas assim, eu acho que faltou a palavra agora, dar um jeito para que isso aqui melhore, né? Criar condições. E aí eu fui percebendo que eu não queria. As crianças estão aqui brincando no condomínio. E atrás de Romeu. O Romeu não tá aqui, não. Espero que não fique tanto ruído pra vocês aí, mas enfim. E aí eu falei, cara, eu quero gastar essa energia comigo. Entende? Porque é isso também, né? A gente deposita toda a energia nessa reinvenção, nessa reedição. E eu não tô trazendo nada de formato pronto aqui não, tá, gente? Eu tô trazendo o que eu comecei a perceber em relação a mim. Eu queria colocar, deixa eu ajeitar aqui, colocar a minha energia pra mim, pra me compreender, pra entender o que caminho eu queria seguir, quem era eu ali, sabe? Quem sou eu na fila do pão, porque eu tava totalmente perdida. E eu pude viver, perceber o quanto foi estruturante para os meus filhos o processo de separação. Para os meus filhos em especial. É óbvio que eles viveram luto, ainda vivem de uma certa forma, vivem muito, vivem esse luto, né, dos pais estarem juntos na mesma casa, mas eles, a separação ela é muito ruim para as crianças quando os adultos entram em briga. É ali que a potencialização da disfuncionalidade fica à tona, entende? E quando as crianças elas são vistas nesse processo, muitas vezes é o melhor para elas. E para mim, eu tenho uma certa intuição de que se o casal não tá bem, vai ser bom para essas crianças, entende? Porque a gente está ali sustentando silêncios, né, que são tão doloridos, que muitas vezes a gente está achando que precisa estar naquela relação, porque nosso filho é pequeno, né, porque vai ser bom, porque ela precisa estar com pai e mãe junto, entende? Aquela criança absorvendo e sentindo toda aquela desestrutura, porque isso sim que é desestrutura, entende? Toda aquela disfuncionalidade. Então, um dos momentos difíceis nesse processo foi comunicar a eles realmente. Isso foi bem difícil, porque a gente adiou. Quando a gente decidiu, quando eu trouxe para ele e nós decidimos, eu não comuniquei para ninguém. Demorei de comunicar, inclusive, para minha mãe, porque na época eu ainda estava compreendendo a relação com a minha mãe vinha nos últimos anos mudando muito o processo dela de autoconhecimento, e aí quando eu decidi contar para ela, eu tive uma reação muito surpreendente dela, que faz muito jus ao processo bonito que ela vem construindo nos últimos anos. Ela me falou, minha filha, vá ser feliz. Jimmy é um cara muito legal, mas você também é muito legal. Porque é muito interessante, né? Eu escutava muito isso. Cara, mas você vai deixar um cara tão legal? Eu não escutava das pessoas, porra, Jana, mas ele se ferrou, hein? Caraca, meu irmão. Encontrar uma mulher como você. Porque a gente precisa se ver dentro de uma relação de um casamento, né? A gente não pode ficar só. Sabe? A gente vive numa sociedade em que nós não somos bem vistas quando nós estamos sozinhas. A mulher casada é uma mulher que deu certo. Se ela é mãe, então, minha amiga, aí vamos correr pro abraço. Entende? Então, eu escutava isso de pessoas muito queridas. Eu partilhei, e quem me ajudou muito foi minha prima, Mariana, que é a minha prima irmã. Ela foi com quem segurou meus respiros, assim. Cara, calma, vamos junto aqui. Era tipo o tempo todo partilhando isso. E eu me lembro que quando eu decidi, né? A gente fez uma festa de 40 anos pro Jimmy, não sei se foi 41, 42, sei lá, 41. E eu tava ali me despedindo, assim, muito emocionada, as pessoas sem entender. E aí eu fui devagarzinho, sabe? Uma coisa muito nova pra mim também, gente, porque eu sempre tive uma postura muito impulsiva de sair, sabe? De falando e contando a minha vida. E eu fui, não, peraí, eu vou construir isso aqui de um jeito como eu nunca fiz, sabe? Assim como eu me preparei pra. Bom, nunca não, né? Já tinha feito. Assim como eu me preparei pra ter Alice,
para ter Romeu, eu vou me preparar para me separar. Eu vou me estruturar para isso. Eu vou construir, e a gente foi construindo em um dado momento a separação juntos, né? Decidimos vir para cá, decidimos colocar as crianças na terapia. Uma decisão minha. Falei, eu quero que os dois estejam na terapia vinculados antes da gente comunicar. Eu tava, assim, me jogando no escuro, gente, porque eu acho que a sensação de quando eu decidi me separar foi, sabe quando você pula naquele troço, naquele trapézio sem rede? Era essa a sensação, assim. Porque eu ficava com essas vozezinhas da Virgínia. Olha só, querida, vai fazer 50, tá na menopausa, entende? Seu trabalho ainda não tá tão firmado como você gostaria, eu tava me reeditando meu trabalho. Você ainda vai se mudar, gata. Tem readaptação de criança em escola. Falei, cara, eu vou me jogar nesse negócio, bicho. É isso, a minha vida é essa. Eu não tenho outra. Não tenho garantia. E a gente às vezes vive como se a gente fosse coadjuvante, né? A maternidade, ela traz muito isso na estrutura familiar. Essa coisa da sobrecarga, de estar pensando em todo mundo, sonhando com sonhos de todo mundo. Aí a gente vai meio que, parece que a nossa vida não é agora, né? Não, primeiro eu vou deixar as crianças ficarem bem, crescidas, aí a gente pensa em separação. Vou esperar isso aqui acontecer para depois, entende? Então, eu me priorizei, assim, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Hoje eu me sinto cada vez mais em contato comigo, que eu acho que é isso, entre muitas nuances, né, de muitas emoções. Isso, gente, não é sobre perfeição, né? Mas é sobre estar mais próxima de mim. Deixa eu beber um pouquinho de água. Mais próxima do que faz sentido, sabe? E aí eu tava falando das crianças, né, que a gente resolveu comunicá-las. Mas eu lembrei de uma amiga também em Serra Grande, quando eu fui contando devagarzinho para as pessoas, e ela me trouxe um lugar assim de tipo, Jana, pensa como uma linha, sabe? Uma linha que vai tecendo e sendo, enfim, fazendo vários formatos, do que essa coisa, né? Do que esse rompimento brusco, sabe? Então eu fui pegando tudo isso, assim, fui bebendo de várias fontes. Lembro que eu escutava muitos podcasts falando de separação. E isso me dava, né? Muito filme, sabe? Tem um que eu assisti, Despedida de um Casamento. Eu acho que tá até no YouTube. Não, no Netflix, né? Despedida de um Casamento. Tem um outro no YouTube, depois eu vou pesquisar e vou colocar pra vocês lá no grupo. Que também eu chorava ali, falava, caraca, cara, é isso. A parada não é simples, Orjana. E isso, pra mim, a arte é muito estruturante, sabe? Me organiza muito. Agora, por exemplo, eu vou fazer um grupo de mulheres aqui em Salvador, agora em novembro, que serão 4 encontros, que vai ser um encontro com a Loba, que foi o nome que eu dei, onde a gente vai trabalhar um pouco essas questões psíquicas e corporais e buscar esse alinhamento, e vai ser através de um livro da Clarice Lispector, Laços de Família. E eu lembrei dele agora, que nele tem um conto em que ela fala sobre a saudade que ela tinha de si mesma, sabe? E é isso, eu tava com saudade de saber quem eu era. Isso me fez lembrar, gente, é uma loucura na minha cabeça, é muito doido. Vocês façam um favor de comentar aqui embaixo, tá? A pessoa que, com essa loucura desses pensamentos, comentem aqui o que vocês estão achando, o que vocês acham. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Né? O casamento aqui não é pra vocês se separarem não, tá, gente? É pra gente olhar pra o que a gente pode fazer, né? Como a gente tá com nós mesmas e estando com o outro a partir desse encontro com a gente. Né? Eu estava comentando isso esses dias com a Alice. A Alice falando, a gente falando sobre posse em casamento, como a gente, dentro dessa estrutura, a mulher, ela fica muito mais presa do que o homem, né? Porque quando eu busquei a separação,
Eu busquei por essa necessidade de, tipo, não tá bom. Mas quando a separação de fato aconteceu, eu pude entender o quanto essa estrutura do casamento, ela não é favorável pra gente. Ela não é construída pra gente. Ela é construída pro homem. E olhe que eu tava casada com um cara legal. Um cara que cozinhava, um cara que participativo com os filhos. Ainda assim, quando ele saiu, eu percebi o quanto de coisa que eu fazia mais. Ficou claro. E a sensação também de liberdade, sabe? De não... eu não sei se é dar satisfação, mas assim, de poder... Acho também. Não sei, eu acho que não era uma questão pra mim não dar satisfação, sabe? Mas assim, tem uma liberdade muito grande que eu tô experimentando agora, que eu não imaginava que eu teria. Eu não era isso que eu tava buscando, entende? E isso foi uma surpresa muito boa. Um lugar de reconstrução de mim mesma, sem esse lugar de posse, né? De ser de alguém, do outro ser meu também, né? Porque aí tem esse lugar também da gente abrir mão dessa posse em relação ao outro. São muitas camadas que eu venho acessando desde que eu fiz essa escolha, né? E por isso que eu digo que tem muitos lutos nesse processo todo. Porque cada hora eu acesso uma. Mas enfim, deixa eu me ajeitar aqui, gente. E aí, gente, mulheres maravilhosas. E aí eu fui nesse tecer até que quando a gente resolveu contar para as crianças, realmente foi bem difícil. Essa foi a pior parte. Porque é isso, o Romeu já sonhava com isso. Você vê como é que fica no campo. Ah, mãe, eu tô sonhando que você e papai vão se separar. Oh, meu amor, é sério, eu acolhia e tal. E aí, quando eu contei, e vi aqueles olhinhos marejados, assim, né? Rompantes de raiva, depois de dar risada, de ter outras possibilidades. E essa parte foi bem difícil. Mas foi muito bonito perceber como é importante a gente lidar com a verdade, né? Sabe? Como foi importante, eu vejo que como eles cresceram emocionalmente com esse processo, com essa possibilidade da gente estar separado e se tratando bem, né? Com respeito, a gente se fala numa boa, a gente não entra em guerra, porque eu acho, inclusive, um negócio feio, infantil, essa galera que geralmente são os homens que entram em guerra, bicho, que fica numa canguinhagem danada com negócio de dinheiro, de pensão, a mulher fica tendo que contar o dinheirinho, sabe assim, tipo, os caras, cara, vamos crescer, gente. Eu fico muito indignada com isso, sabe? Isso é um processo que eu comecei a viver e ter um amor e um carinho imenso por Jimmy. Cara, o cara que ficou 20 anos comigo, como é que eu posso chegar e botar uma faca no negócio e agora não se vê mais, não se encontra mais? Ó, a gente tem encontros os quatro ainda, entende? Eu preciso falar com a criatura, né? Não tô falando criatura se pra você é difícil, né? No caso dele, criatura massa. A gente se comunica. E a gente tem ainda a questão de homens que são violentos, que não dá nem pra comunicar, né, gente? Sabe? Homens que, tipo, sabe? Que ficam nessa mesquinhez, nessa alienação parental, colocando as crianças umas contra as outras. Esse foi um processo também doído pra mim quando eu acessei a separação dos meus pais. Quando eu escolhi me separar. Decidi, né? Eu me lembro da guerra que foi, da loucura, do rompimento, de como a gente ficou no meio daquele fogo cruzado, e aí meu pai estabeleceu uma outra relação
também sem relação mais com minha mãe, sem nem se ver, um negócio muito estranho, sabe? E a gente ali no meio daquilo, totalmente negligenciados, sabe? Zero preocupação com que, como é que a gente estava se sentindo, se aquilo era, como cuidar daquilo. Não, a gente escutava coisas que a gente não podia escutar. E aí quando eu fui acessar isso, né, eu me deparei com esses lutos, entende? Em acessar uma coisa que estava meio que adormecida. E aí, muitas vezes, é melhor bater debaixo do pano, né, gente? Ah, pra que eu vou mexer nisso agora, cara? A pessoa tá inventando arte, meu irmão. Enfim. Então, eu venho acessando uma relação muito bonita com as crianças, assim. É muito bonito ver eles criando esse corpo. Nos processos de terapia, a gente tendo feedbacks, assim, de que eles vêm lidando muito bem. Porque a gente está bem. Oi! Se a gente não tá bem, ou pelo menos, não é tá bem, gente, feliz, tá? Por favor. Entende essa bagaça. Não, é a gente estar sendo pessoas que se tratam bem. Entende? Pessoas que se respeitam. É disso que eu tô falando. Porque eles cansaram de me ver chorando várias vezes, de ver o pai também muito triste. A gente já pegou aqui, porque eu pego na estrada pra Salvador, estrada paralela pra Salvador. Várias, botava música, a mamãe vai chorar. Mãe, o que foi? Ah, eu lembrei agora de quando eu tava com seu pai. Quando a gente tava juntos. Oh, mãe, não sei o que. Eles ficavam juntos, eles choravam junto às vezes. E a gente chorava junto. E, tipo, é isso. Ficava emocionados, né? Eu, Gabriel Guerreiro, chorava mesmo. Tipo, caraca, gente, é isso. Daqui a pouco a gente tava rindo de uma lembrança gostosa. Daqui a pouco a gente encontrava ele. A gente meio que se falava, tipo, cara, como é que você tá aí? Porque pra mim tá um negócio estranhão, é pra mim também, tipo, como assim, né? A gente se encontrava pra dar um abraço, pelo menos, de tipo, ai, a gente vai conseguir, vamos nessa, vamos. E aí, pra você pode ser uma loucura de tipo, por que tá fazendo isso se tem esse abraço? Porque a gente entendeu que a gente não era mais um casal, né, que vivia junto. Não dava mais. E é isso, gente. É isso. Eu acho que se você tá vivendo esse processo de separação, busque apoio, sabe? Busque mulheres que estejam vivendo isso. Eu tenho uma comunidade aqui no WhatsApp que eu partilho muita coisa, mas estejam com outras mulheres, busquem informação. Informação é vida, gente. Sim, se perceba que você não tá sozinha, sabe? Que você agora tem a possibilidade de recomeçar de uma forma mais inteira, de uma forma mais conectada com o que faz sentido pra você, sabe? Isso é muito, muito revolucionário. Pra nós mulheres, principalmente. Então é isso, meus amores. Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp as referências dos filmes e dos livros, tá? Então é isso. Se vocês não deixem de se inscrever no canal aqui do Spotify, porque vocês têm que ficar inscrito, entendeu? Tem esse negócio pra poder ter, né, visualização e tal. Comentem aqui também e mandem pras amigas. Tem uma galera aí precisando se separar, é ótimo, gente. Tem, né? Tem. Tem um pessoal precisando, tem um pessoal precisando ser um ser individual dentro de um casamento, porque isso é necessário, né, que nós nos individualizemos. A Marta Medeiros tem eu acho que eu já falei sobre isso aqui, ela fala isso numa crônica dela que eu acho incrível, que quando a gente busca esse processo de individuação, né, de o que a gente gosta, quem nós somos dentro de uma relação, a gente entrega para o outro a nossa solidão. Quando a gente consegue entregar para o outro a nossa solidão, a gente tem a possibilidade de um encontro mais saudável, sabe? Então, eu acho isso tão bonito. Tem um outro autor também, que eu esqueci o nome dele agora, que ele falou assim, se você consegue ficar em silêncio perto da pessoa que você vem escolhendo, aquele silêncio, eu não sei se vocês já sentiram isso, um silêncio
amoroso, sabe? Um silêncio de presença, de tipo, de não querer ler o pensamento do outro, de deixar o outro ser um ser, independente da gente, sabe? Então esse é um ponto que eu considero muito importante, que meu trabalho caminha muito, que é esse processo de autonomia. Porque a autonomia é diferente de independência, gente. Ter independência financeira, ter grana para se bancar é uma coisa extremamente necessária para nós mulheres, inclusive. Né? Eu, por exemplo, me vi uma mulher que não tinha reserva financeira, que não fazia aplicações financeiras, que não estava preocupada com minha aposentadoria, olha ela. Eu fui correr atrás disso quando eu decidi me separar. Entende? Por que eu não fiz isso antes? Me conta. E esse é um ponto, nós precisamos, porque tem muitas mulheres que não conseguem se separar nem porque não tem independência financeira. Entende? Não tem aquilo que eu falei no episódio anterior. Param de trabalhar, param de estar no mercado de trabalho. Eu tô falando isso aqui para cada um vai olhar o seu rolê. Mas tem coisas que para nós mulheres é muito importante que a gente olhe, porque depois, né, o castelo de princesa se destrói, às vezes até pela morte, gente. A pessoa morre. O que você vai fazer? Você não tem nada estruturado, nada pensado em você, entende? E a outra coisa diferente da independência é a autonomia emocional, entende? É bancar o próprio querer, o próprio desejo, se ver sem o outro e não se desesperar. Eu tinha uma professora que ela falava, a gente precisa poder pegar a nossa mochilinha e ir embora se a gente achar necessário. E a gente ter a nossa própria companhia, entende? A gente não sucumbir com as nossas próprias emoções. Por isso que o corpo também é muito importante. E quando a gente tem, a bioenergética me trouxe muito isso. Ai, Jana, tá tudo bem, vamos respirar. Vamos sentir os pés no chão, vamos fazer um aterramento. A gente vai trabalhar isso agora nesses 4 encontros que eu vou fazer aqui presenciais, em Salvador. Se você quiser saber mais informações, me manda que vão ser 2 horas de encontro. Vai ser bem especial, a gente vai trabalhar um pouco essa questão do corpo também. Então isso foi, tipo, me trazendo. Eu lembrei agora de uma coisa, gente, antes de finalizar. Para vocês verem o processo do reencontro consigo, né? Quando eu estava no processo ainda, eu tinha percebido que eu precisava me separar. Meu corpo eu estava tendo muito pesadelo. Eu acordava num rompante. Não tenho mais isso, tá? Para vocês verem como o corpo da gente também somatiza. Às vezes a gente tem ansiedade porque a gente não está conseguindo olhar para aquilo que a gente quer. Porque a gente está dentro de uma estrutura adoecida. Isso fora as mulheres que vivem violências domésticas, né? E aí eu me lembro que eu viajei para o Rio e fui encontrar 2 amigas muito amadas, assim. A gente fez teatro juntas, Pri e Tamirra. Ai, que saudade que eu senti delas agora. Muita saudade. Fiquei até emocionada. Fiquei emocionada. É isso. Vamos deixar a emoção vir. Ai, ai. É isso, né? É possível falar sobre esse processo e não me emocionar. Eu lembrei delas duas porque elas foram muito fodas, assim. Elas foram muito incríveis. Eu tava nesse processo e eu viajei pro Rio. E aí a gente foi pra um restaurante e entramos depois numa mini boate que tinha no próprio restaurante, né? E aí eu comecei a sentir um aperto no peito. O aperto no peito foi aumentando. Eu tava no processo de olhar, do medo de aceitar que eu precisava me separar. E aí eu fui no banheiro uma vez, fui no banheiro a segunda. Na terceira, quando eu voltei, Priscila, e um som tocando, Priscila falou, amiga, você não tá bem, né? Eu falei, caraca, eu tava querendo disfarçar, pra não atrapalhar. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Pra não incomodar. Que loucura, gente, que loucura que é ser mulher. E aí, ela me olhou e falou, amiga, vamos sair daqui, o que tá acontecendo? Aí a gente foi saindo, a gente tava num restaurante em Botafogo, um lugar super gostoso. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou precisar ir pra UPA, eu tô com um aperto no peito muito forte. Eu não vou aguentar. Aí elas se olharam assim, as duas, sabe? Sustentando um campo. Tamirra hoje tá em Dubai, a gente tem um projeto juntas que a amiga me atende.
que em breve vocês vão saber um pouco mais. E eu fiz um sarau esse ano no Rio. Tamira não participou, mas Priscila estava lá na plateia. Mas ela faz parte do projeto. E aí, eu me desconcentrei. E aí elas ficaram ali. Será que dá pra gente ir pra casa primeiro, amiga? Eu falei, acho que dá. A gente foi pra casa de Pri, que é onde eu tava, né? E eu peguei uma bolinha de tênis, que eu vou trabalhar com vocês isso nesse encontro. E as meninas da comunidade que eu tenho online, eu tenho uma aula lá que eu ensino como a gente fazer esse aterramento. Que é esse lugar da gente estar ancorado no nosso próprio corpo, né? Eu precisei pro corpo, gente, assim. Se não fosse meu corpo, não sei como é que seria. Ai. E aí eu fui pra varanda e falei, eu vou só fazer um exercício aqui. Aí botei uma bolinha de tênis num pé. E aí veio o choro. Sabe? Era a dor nesse peito que, tipo, descongelou. E aí eu pude chorar, chorei. Eu senti as duas sentadas no sofá atrás. Não vieram. O que foi muito bonito, porque isso, às vezes, a gente vai pro outro enquanto o outro tá chorando pra já acalmar e o outro precisa chorar. Eu vejo isso muito nessa pós-graduação que eu fiz, né? A gente sustenta o choro do outro, a gente não vai lá já, entende, assim? E aí, elas ficaram as duas ali, foi tão bonito, muito bonito. Me emociona muito isso, porque isso, cara, é tão importante a gente ter relações assim, né? Eu acho que isso é algo que se você não tem, busque, sabe? Porque isso traz tanta vida. E aí eu olhei pra elas, as duas me olharam, e aí, amiga, eu falei, não, tá tudo bem. Aí eu me lembro que eu fui pra cozinha, aí a Pri falou, a gente pode te dar um abraço, aí a gente deu um abraço às três. Cara, foi muito importante esse dia pra mim. Elas me ajudaram muito enfim, a me trazer, sabe? E isso todo foi o processo da separação. Pra Mari, que é essa minha prima, eu ligava em prantos. Muitas vezes, prima, eu não vou aguentar isso, cara. Que dor é essa? O negócio é físico. E ela é assim mesmo, meu amor, respira. E me acolhia, e aí eu atravessava, daqui a pouco a gente tava rindo. E eu nem sei porque eu falei isso, mas eu acho que é porque eu tava falando de autonomia e de independência. E é essa autonomia, entende? A gente não tem que nada, né, gente? Mas a autonomia é uma coisa extremamente importante, né? A gente tem independência e autonomia. Não adianta a gente ter autonomia e não ter independência, né? Apesar de que tendo autonomia você tem mais chances de ter independência. Se você tem independência financeira e você não tem autonomia, você tem que dar uma corrida. E às vezes tem situações que nos tiram a nossa autonomia. Entende? Às vezes o casamento, dependendo da estrutura que você está inserida, você vai perdendo autonomia. Você vai deixando tudo na mão do outro. Eu fiz, isso aconteceu comigo. Eu tava na lida com outras coisas. Até a gente já conversou sobre isso, eu e o Jimmy. Ele falou, cara, Jana, mas não tinha como, né? Você estava fazendo um milhão de outras coisas. Como é que você ia pensar nisso ainda? Como é que ele ia pensar? A gente não teve educação, enfim, financeira, emocional, não teve nada, né, gente? A gente tem que buscar tudo isso. Mas o medo era tanto, que é isso que eu falei, de como a gente precisa reeditar os nossos lutos. Inconscientemente isso acontece, o nosso corpo somatiza, né? Que a gente fica sentindo muitas vezes ansiedade, dores profundas, físicas. E é a vida dizendo, amiga, já deu, você vai ter que atravessar essa bagaça. E aí eu atravessei, gente. E estou aqui. Atravessando ainda, né? Mas o pior passou. Então é isso. É isso, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma, tá bom? A gente segue aqui juntas. Um cheiro.